Olá pessoal, que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua família, todos que você ama. Amém? Esse vídeo, essa live, é para você que crê no poder da oração e quer começar o dia pedindo a Deus para terminar o dia, ou seja, a noite, agradecendo. Você crê no poder da oração? Você crê na palavra de Deus? Então fica comigo aqui nesse devocional, nesse momento que a gente tem, geralmente de segunda a sexta aqui no canal, de alguns minutos, que a gente medita de forma simples, prática, na palavra de Deus, e logo em seguida a gente faz uma oração. Só que eu tenho explicado como orar, antes de convidar as pessoas a orar, de uma maneira totalmente diferente. Eu quero te convidar para entender a oração nessa manhã, como quem sabe você nunca ouviu alguém explicar. Porque Deus me chamou para ensinar as pessoas a serem menos religiosas e mais espirituais. Eu vou te explicar de forma rápida, tá? A palavra religião, ela, basicamente, para eu te explicar de uma forma simples, ela vem, por exemplo, de uma outra palavra chamada religare, que significa religar o ser humano a Deus, reconectar nós seres humanos a Deus. Só que o que a gente tem visto, infelizmente, porque o mal sempre procura impedir os planos de Deus na Terra, né? Para reconectar o ser humano com ele, com Deus. Hoje, o mal, ele tem usado a religião para afastar as pessoas de Deus. E umas das outras. Quando, na verdade, um dos mandamentos é amar o próximo como a gente mesmo. Né? E o principal deles, Deus sobre todas as coisas. A religião hoje em dia não tem levado as pessoas a Deus e nem a amar ao próximo. E tem feito as pessoas religiosas, entre aspas, entendem, entre aspas, religiosas no sentido de praticarem uma religião, pode ser a que for, inclusive a católica, a evangélica, e está longe de Deus. Vou te fazer algumas perguntas simples antes da gente orar juntos, tá? E ler aqui um versículo que vai te ajudar muito a entender sobre oração como você nunca entendeu antes. Se o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, é um dos maiores países católicos, apostólicos romanos e também evangélicos do mundo, por que a gente não avança? Por que a gente não desenvolve? Você já parou para pensar nisso? Você é inteligente. Porque se um país tivesse um povo que na sua maioria conhece a Deus, de fato ora, reza a Deus e tem as suas rezas e orações atendidas, a gente não estaria nessa situação. Você concorda comigo? Você já refletiu um pouco no início desse vídeo, dessa live? Já te ajudou? Então eu quero te pedir um pause para você fazer uma coisa para me ajudar a fazer essa mensagem chegar para mais gente de forma simples, que é dando um like, clica aí no joinha, que é compartilhando. Você pode pausar a live, você pode pausar, clica aí no pause, compartilha pelo mínimo 2 pessoas que você quer o bem. Vamos fazer uma corrente do bem, como na capa, né, dessa oração tem escrito compartilhar no WhatsApp. Você pode compartilhar no WhatsApp ou no Facebook, ou em grupos que você participa, para a gente fazer esse movimento logo pela manhã aqui crescer e a gente ajudar muita gente a entender melhor a oração e ter resposta à oração. Porque a maioria das pessoas não tem tido. Talvez é o seu caso. Porque, sinceramente, orar por orar, rezar por rezar e não ter respostas, você acha inteligente? Você acha que faz sentido? Por isso que eu vou te explicar um texto aqui rápido na Bíblia antes da gente orar e você vai ficar impressionado. Você vai entender como você nunca entendeu. Você vai orar de forma diferente e, claro, seu resultado vai ser diferente. Antes, se você quiser também pausar agora para colocar nomes e um pedido de oração específico, como eu sempre ensino. Tem gente que está chegando aqui hoje, eu acredito. Sempre está chegando gente nova. E o que eu ensino? Vê se faz sentido o que eu vou te falar.
que até o Criador, ele criou o mundo em 7 dias. Aí terminou a obra no 7º, né? E descansou. Teve um processo, um passo a passo. Assim é na nossa vida. Nós temos que pedir uma coisa de cada vez. Então, foca naquele principal problema que você diz assim, para si mesmo, para si mesmo. Se eu resolver esse problema aqui primeiro, o resto dos problemas que eu tenho enfrentado na minha vida vão ficar mais fáceis. Eu sempre falo o mesmo exemplo. Vamos supor que eu estou doente e também desempregado. Qual problema eu devo resolver primeiro? Naturalmente você vai concordar comigo que o problema de saúde. Que como que eu vou trabalhar doente? Concorda comigo? É ou não é verdade? Então, é assim que você deve orar. E pausa então e coloque o seu pedido de oração aqui embaixo, em nome de pessoas aí para oração, tá bom? Se você querer também, nós às vezes pedimos às pessoas para separar um copo com água, uma garrafa com água. Água é vida, água é saúde, água limpa, purifica, lava, né? E é um dos símbolos do Espírito Santo, da Palavra de Deus. Nós vamos apresentá-la em oração. Quem sabe você não acordou bem. Mesmo você que vai ver essa live, que vai ficar salva aqui, outro horário, está enfermo, está enferma. Quando beber da garrafa com água que você tem consigo, do copo com água que você separar, se crer, tudo é possível ao que crer. Quando essa água bater no seu estômago, dores vão desaparecer. Aceita o desafio? Sintomas irão desaparecer. E quando você fizer novos exames, você vai se surpreender. Para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? Hebreus 11, versículo 6 diz assim. Ora, o apóstolo Paulo ensinando os hebreus, a igreja dos hebreus ali, né? Sobre a fé, sobre a oração. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele ou aquela que se aproxima de Deus, e uma das maneiras de se aproximar de Deus é através da oração, que é conversar com o Criador, creia que Ele existe, que Deus existe, e que é galardoador dos que o buscam. Galardão é prêmio, quer dizer que Deus premia quem o busca. Simplificando para a gente orar. Se você fecha os olhos e ora, eu vou te explicar também algo sobre fechar os olhos ou não para orar. Você vai aprender muito nessa live rápido, hein? Se você orar sem crer de fato que está falando com alguém que existe, não faz sentido. Eu sei que é loucura para muita gente, né, para céticos, você, por exemplo, fechar os olhos e falar com uma pessoa invisível que ninguém vê. Eu sei que é loucura para quem não crê. Como a própria palavra de Deus fala, né, que a fé é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que não creem. Mas para quem crê, é o poder de Deus. Então, se você vai orar, primeiro você tem que crer que alguém vai te escutar. E que vai te presentear, vai lhe dar aquilo que você está buscando. Claro, algo que está dentro da vontade dele, que é justo, que é correto. Porque, gente, imagina você se preparar para pedir um aumento para o seu patrão, para a sua patroa, se você não crê que vai receber. Isso faz sentido? Para que você vai pedir? Ah, eu sei que não vai me dar mesmo, mas eu vou lá, né? Isso faz sentido? A mesma coisa é a oração. Você vai orar sem crer que tem alguém te ouvindo e que pode te responder? Então, ore crendo que alguém está lhe ouvindo e que vai lhe responder. Amém? Sobre orar de olhos fechados ou não. Não há, sabe, na palavra de Deus, algo que fale que você tem que orar somente de olhos fechados. A gente costuma pedir às pessoas para fechar os olhos, a gente fecha os olhos para se concentrar no mundo espiritual, que a gente não vê. Só isso. Você está dirigindo, está me acompanhando aqui, quem sabe do seu carro, como que você vai fechar os olhos? Você está fazendo alguma atividade em casa, quem sabe uma dona de casa, uma secretária do lar, como que vai fechar os olhos? Não é verdade? Eu oro muito, sabe quando? Quando eu corro. Eu amo correr. Eu falo isso sempre com as pessoas. E quando eu corro, é um dos momentos que eu mais oro. Então, o fechar os olhos é se você quer para se desconectar desse mundo físico que a gente vê. Tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós entramos em oração agora
E lhe pedimos, primeiro, sabedoria para esse dia, para fazermos tudo aquilo que cabe a nós, tudo aquilo que é nossa parte. Eu te agradeço também pela vida, pela saúde, pelo privilégio, mesmo sem ter condições, de o Senhor ter me escolhido, me chamado para evangelizar e pregar a tua palavra. Te peço, meu Pai, que cada pessoa que beber dessas águas que nós apresentamos em oração ao Senhor agora, crendo que o Senhor nos ouve, que essas águas sejam abençoadas. Cada partícula e molécula sejam consagradas, ungidas pelo teu poder. Dores desapareçam quando essa pessoa beber dessa água. Sintomas de enfermidades desapareçam quando essa pessoa beber dessa água. Meu Deus, injeta ânimo, forças do seu poder nessa pessoa que crê, para que ela lute e vença. Dá vitória para essa pessoa que tem se apegado a ti, buscado o Senhor, crido no Senhor. Mais do que qualquer pessoa e qualquer coisa, essa pessoa sempre conta com o Senhor primeiro. Corresponde à fé dessa pessoa. Quem sabe alguém está rezando, orando comigo aqui, mesmo sem saber muito bem como falar, mas está tão desesperada, está tão aflita. Essa pessoa precisa de socorro. Então socorre, meu Pai, para que essa pessoa tenha sinais que o Senhor existe, que o Senhor é real, que o Senhor se manifesta na vida de uma pessoa que lhe pede com sinceridade. Quem sabe sem muito conhecimento, mas com sinceridade. Que o Senhor é Pai, que o Senhor é bom. Está escrito, se eu não me engano, no Salmo 37, provai e vede, que o Senhor é bom. Faça uma prova com Deus agora, quem sabe você tem até dúvida se Ele existe. Diga para Ele do seu jeito aí, o Senhor existe mesmo. Deus, você existe mesmo. Fala aí do seu jeito. Então me dá um sinal. Pede a Deus para cessar essa dor, esse sofrimento que você está enfrentando. Quem sabe você já acorda desanimado, desanimada devido a tanta dor e sofrimento que você tem passado. Pai, no nome de Jesus eu te peço, responde essa criatura. Faz dela, faz dele um filho teu, uma filha tua. Para quando essa pessoa ser vista pelos outros, chegar ao ponto até de dizer quem te viu e quem te vê. E verem que o que aconteceu na vida dessa pessoa só pode ter sido obra do Senhor, só pode ter sido um milagre para o seu nome ser glorificado. Eu te peço essas coisas e eu te agradeço, crendo que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Você pode pausar o vídeo também e digitar amém aqui embaixo nos comentários. É muito importante para mim. Se você não é inscrito ou inscrita ainda no canal, que você ouviu aqui nessa live, teve valor para você, foi diferente do que você tem visto, por favor, compartilhe com no mínimo 2 pessoas. Dá o like se não deu, tá? Deixe seu pedido de socorro aqui nos comentários. E, havendo uma mudança na sua vida a partir de hoje, venha no canal novamente e testemunhe nos comentários. Pode ser de outros vídeos. Isso vai nos ajudar a alcançar mais pessoas, a fortalecer outras pessoas, através do seu relato. Você pode beber da sua água aí se você quiser, ao terminar aqui o vídeo. E, inclusive, pessoas que tiverem relatos de dores que desapareceram, eu preciso que você compartilhe com a gente aqui. Seja nessa live, no comentário aqui ou em outro. Porque as pessoas estão precisando, gente, de ter sinais. As pessoas estão descrentes de tudo e todos. Eu tenho visto isso no dia a dia. Eu estou no meio das pessoas. Hoje em dia eu vou trabalhar de ônibus, volto de ônibus. No momento que eu gravo essa oração aqui, que eu faço essa live, eu estou sem carro. Eu evangelizo as pessoas, eu estou junto do povo. Então nós precisamos ativar a fé das pessoas, mostrando para elas que Deus existe, que Deus responde. E tem que ser através de nossas vidas, tá bom? Olha, se você quer me ajudar de alguma maneira a prosseguir, eu estou aqui com uma luz acesa, estou usando uma internet para chegar até você. E nós temos o local que nós alugamos aqui em Uberlândia, Minas Gerais, que nós pagamos aluguel de R$1.000 por mês para congregar as pessoas como igreja. E temos outros projetos aqui também. Você pode usar essa chave Pix que vai aparecer aqui para você, também fica geralmente lá na descrição do vídeo. É a descrição que fica embaixo, tá, gente? Escrito ali embaixo. Para quem não tem costume, não sabe o que é descrição. Você saindo aqui, não sai do vídeo agora não, hein? Seja grato, seja grata. Você pode ajudar a gente a alcançar mais vidas. Você usa essa chave Pix, terminando aqui, vai para o seu aplicativo do banco, ou pausa aqui, anota aí, e faz uma doação. Eu sempre tenho repetido, pessoal. É uma questão de gratidão. É uma questão de, sabe, de nos ajudar a dividir a palavra de Deus com pessoas aqui presencialmente também. 100 pessoas do meu canal aqui, que cada uma delas doar R$10. R$10.
Não faz falta para a maioria das pessoas. Uma sementinha. Essa sementinha pode nos ajudar 100 pessoas doando R$10 a pagar o aluguel aqui do local onde a gente se reúne como igreja. Ou se você quer doar qualquer valor, seja menor ou maior, fique à vontade. Tá? Se você tem uma oferta de gratidão, uma oferta de fé, você quer fazer um desafio, você acredita nisso? Olha, o valor que eu tenho aqui não paga o que eu devo, mas eu tenho fé de doar aí para o seu trabalho. E de alguma maneira eu confio que Deus vai fazer. Se multiplicar na minha vida, eu resolver meu problema financeiro. Faça! Se a sua fé te move a fazer isso, sim. Ou se você tem um dízimo para devolver e não tem confiado onde você devolvia, quer devolver aqui conosco, vai ser muito bem utilizado e nós vamos então avançar. Tá bom? É isso. Se inscreva no canal se não se inscreveu, tá? É só clicar no botão inscrever-se, é de graça, e depois vai aparecer sininhos, ativa no primeiro de cima, para que o YouTube te avise tudo que se passar aqui no nosso canal. Caminha com a gente. Siga o caminho que é Jesus aqui com a gente. Forte abraço, até um próximo encontro.